Olá, equipe de cálculo 3. Nessa videoaula, a gente vai ver alguns resultados importantes para equações diferenciais lineares de ordem n. Vamos nessa? Bom, pessoal, todos os resultados que nós vimos para equações diferenciais lineares de ordem 2 podem ser estendidos para equações lineares de ordem n. Vamos lembrar, então, que uma equação diferencial linear de ordem n nada mais é que uma equação que pode ser escrita como um coeficiente P0 de t multiplicado por uma derivada enésima de y em relação a t, mais um P1 de t que multiplica uma derivada de ordem n-1 de y em relação a t, vai decrescendo que é a ordem das derivadas, até a gente ter o produto de uma função Pn de t multiplicada pela função y de t, igual a uma função g de t. Bom, se a gente tem que as funções P0, P1, P2 até Pn e g de t são funções reais e contínuas definidas em algum intervalo i, e que P0 nunca se anula nesse intervalo, então a equação diferencial linear de ordem n pode ser escrita da seguinte maneira, olha, derivada enésima de y em relação a t, mais P1 de t, derivada de y de ordem n-1 em relação a t, até uma função de t que multiplica y' mais uma função Pn de t que multiplica y igual a g de t. Bom, para sairmos dessa forma 1 para chegar nessa forma 2, basta dividir todo mundo por P0 de t. Então, aqui a gente tem o coeficiente sendo 1. Bom, um problema de valor inicial para uma equação diferencial de ordem n precisa de informar a função y aplicada em t0, bem como a derivada primeira de y aplicada em t0, até a derivada de ordem n-1 de y aplicada também em um t0 conhecido, onde esse t0 é um valor dentro, do intervalo i. E todos os valores assumidos pelas derivadas em t0 são valores reais. Bom, o primeiro teorema diz o seguinte: se as funções P1, P2, Pn e g são contínuas em um intervalo aberto i, então existe uma solução y igual a um φ de t da equação diferencial 2, que também satisfaz as condições iniciais 3, em que t0 é qualquer ponto em i. Essa solução existe em todo o intervalo i. Então, esse primeiro teorema garante a existência de uma solução y de um problema de valor inicial. E as condições desse teorema é que as funções P1, P2 até Pn sejam contínuas, inclusive a função g. Bom, uma equação diferencial linear de ordem n é homogênea quando a gente tem o g de t igual a zero. Olha, g de t é nulo. Se as funções y1, y2, yn são soluções da equação homogênea, então toda combinação linear dessas funções y1 até yn também são soluções da equação linear de ordem n homogênea, onde C1, C2 e Cn aqui são constantes reais arbitrárias. Bom, todas as soluções da equação 4 podem ser expressas como uma combinação linear de y1, y2 e yn? Essa é a pergunta. Bom, o que a gente viu é que toda combinação linear é uma solução. A pergunta agora é: toda solução é uma combinação linear dessas n funções? Bom, na verdade, essa resposta é afirmativa se as funções y1, y2 até yn forem linearmente independentes. Uma forma de verificar se essas funções são linearmente independentes é utilizando o Wronskiano. Então, uma condição necessária e suficiente para a existência de uma solução para essa equação 6
é que o Rosquiano não se anule em t igual a t0. Observe, pessoal, que como a gente fazia anteriormente, agora, como a gente tem n funções, o nosso Rosquiano é dado pelo determinante de uma matriz quadrada, né, de ordem n, onde a primeira linha a gente tem elementos dados pelas funções y1, y2 até yn, a segunda linha as derivadas primeiras dessas funções e na última linha a gente tem as respectivas derivadas de ordem n-1 das funções y1, y2 até yn. Se esse Rosquiano não se anula em t igual a t0, então toda solução de uma equação diferencial linear de ordem n homogênea pode ser escrito como uma combinação linear dessas funções y1, y2 e yn. Bom, mais dois teoremas aqui então para dar respaldo para a gente. Todos esses teoremas, na verdade, são extensões daqueles teoremas que a gente já viu para equações diferenciais lineares de ordem 2. Se as funções P1, P2 e Pn forem contínuas no intervalo aberto I, se as funções y1, y2 e yn forem soluções da equação homogênea associada, e se o Rosquiano também é diferente de zero para pelo menos um ponto t em I, então toda solução da equação 4 pode ser expressa como uma combinação linear das soluções y1, y2 e yn. Então esse teorema vem então dar um respaldo para o que eu acabei de falar, né? Para resolver então uma equação diferencial de ordem n, homogênea, né? A gente primeiro precisa encontrar n soluções, n funções, e depois verificar se essas n funções, que são solução dessa equação homogênea, são linearmente independentes. Uma forma de fazer isso é calculando o Rosquiano. E o nosso último teorema, então, diz o seguinte, olha, se y1 de t até yn de t formam um conjunto fundamental de soluções da equação diferencial linear de ordem n homogênea em um intervalo I, então y1 até yn são linearmente independentes em I. Reciprocamente, se y1 até yn são soluções da equação homogênea linearmente dependentes em I, então elas formam um conjunto fundamental de soluções em I. Mais uma vez, a gente tem um teorema, né, dando respaldo ao que eu acabei de falar previamente. Bom, a gente falou até aqui só de equações diferenciais lineares que são homogêneas. E se a DO não for homogênea? Bom, assim como a gente fez no caso de equação diferencial linear de ordem 2, basta a gente encontrar uma solução particular da equação não homogênea, então a solução geral dessa equação diferencial nada mais é que uma combinação linear das funções soluções, né, da equação homogênea associada a ela, somada à sua solução, né, particular. Aqui a gente tem a solução complementar, né, somada com a solução particular. Bom, então é isso, pessoal. O que a gente acabou de ver aqui agora, então, foi basicamente uma extensão de tudo que a gente viu quando a gente tratou de equações diferenciais lineares de segunda ordem. Beleza?